Parte 1. A história começa quando um homem nervoso está dentro de um trem. Ao descer, ele começa a correr freneticamente. No entanto, ele é encontrado por um grupo que, de alguma forma, conhece o seu segredo. Esse grupo cobre a área, e Smokey and the Man demonstra suas habilidades de luta insanas enquanto afasta vários atacantes. Os agressores lançam várias lâminas em direção a esse homem. Ele puxa sua própria lâmina para lutar contra os atacantes e, em seguida, utiliza agulhas de metal chamadas Sembon. Seus reflexos são surpreendentes, ele as pega com os dentes e as atira de volta nos agressores. Infelizmente, esse homem é oprimido pelo grande número de inimigos. Ele é capturado quando uma engenhoca agarra seu pescoço, e ele é arrastado por um homem de aparência assustadora. Esse indivíduo malévolo joga o homem no chão e usa sua espada para acabar com ele. Os invasores utilizam um dispositivo para confirmar que seu alvo foi eliminado e, em seguida, o deixam em outro local. Nesse mesmo momento, um fazendeiro chamado Joe aproveita a vida na fazenda. Eventualmente, ele volta para casa para trabalhar em sua motocicleta. Ele brinca com seu filho Kyle, que tenta se aproximar dele. Joe diz ao garoto que ele tem olhos na nuca. A esposa de Joe, Sarah, se levanta e não consegue acreditar o quão sujo o rosto de Joe ficou. Kyle explica que a máscara de Joe é semelhante àquelas usadas pelos Oni, mas eles são pessoas muito más. Joe avisa que Kyle pode pensar que ele é um deles, mas o filho tem certeza de que seu grande pai forte lutará contra eles se vierem atrás dele. Brincando, Joe diz que não tem certeza se pode vencer esses personagens fictícios, mas Sarah afirma que vai protegê-los para Kyle. Joe, brincando, diz que precisa se apressar e terminar de consertar sua motocicleta. Ele prevê que Sarah perderá a cabeça lutando contra o Oni mais tarde. Uma reportagem detalha como o homem anterior perdeu a vida, e Sarah parece preocupada que ele possa realmente ter sido o Oni. Kyle tem certeza de que foram eles, mas é hora desse garoto ir para a cama. Ele dá boa noite para a mãe e para Joe, que lembra a ele que seu aniversário está chegando. Enquanto Kyle dorme profundamente, Joe verifica diligentemente as câmeras de segurança que possui em sua casa. Sarah está preocupada com a forma como o homem foi eliminado, e o que é ainda mais incômodo é que nenhuma informação foi encontrada sobre quem ele é. Joe tranquiliza Sarah, garantindo que ninguém vai encontrá-los no meio do nada. No entanto, Sarah está mais preocupada com alguém chamado The Joe explica que não pode ser ele, já que The sempre trabalhava sozinho. No dia seguinte, temos uma ideia de como Joe é cauteloso. Escondendo sua identidade, Joe limpa suas impressões digitais da maçaneta da porta. A jovem família continua aproveitando sua vida pacífica e normal. Joe faz o possível para ser um bom pai, animando seu filho em uma noite qualquer. Recentemente, foi relatado que outra pessoa perdeu a vida nas mãos de uma organização misteriosa. Essa série de eventos está marcando um dos vários incidentes similares. Uma investigação em grande escala está em andamento para descobrir o que está acontecendo. No aniversário de Kyle, a amorosa família desfruta de um belo churrasco. Todos brincam enquanto cantam músicas, e Kyle apaga as velas do seu bolo de aniversário favorito. Ele abre um presente e revela um videogame. Joe também lhe dá um novo capacete. Joe prefere o capacete à máscara assustadora de Oni. Kyle declara que não é mais um cara mau, agora ele é um herói. Sarah ressalta que simplesmente gosta de ver o rosto normal de Joe, e toda a família compartilha um abraço caloroso. A noite estava repleta de amor e felicidade. Todos expressaram seus sentimentos uns pelos outros, reafirmando o quanto se amavam. Joe, levantando-se da cama, pediu calmamente à esposa que ficasse onde estava. Ao descer as escadas, tudo parecia normal até que algo surgiu na janela. Joe foi atacado. Os invasores invadiram a casa, mas Joe lutou com maestria contra vários deles. Sua habilidade excepcional permitiu que ele pegasse uma de suas armas e usasse sua espada para eliminar vários homens. Enquanto enfrentava um oponente, Joe ouviu o grito de seu filho, um alerta que o fez agir instantaneamente. Ele bloqueou um atacante que tentava detê-lo e o derrotou completamente. Desesperado para encontrar sua família, Joe subiu as escadas. No entanto, outro atacante disparou 2 agulhas de metal em seu pescoço. Determinado, Joe se recusou a desistir. Com dor incapacitante, ele rastejou escada acima. Do lado de fora, uma figura misteriosa observava. Finalmente, Joe chegou ao 2º andar, onde descobriu que vários atacantes haviam sido eliminados. Mas o choque avassalador veio quando ele viu os corpos sem vida de Cole e Sarah no chão. A mente de Joe estava em turbilhão.
O que estava acontecendo? E quem era essa figura sombria? O corpo e o homem malvado explicam que a esposa de Joe lutou bravamente. Esse monstro ataca Joe com sua lâmina diretamente no pescoço. A raiva cega Joe, mas ele é esfaqueado pelas costas. Joe arrasta o agressor enquanto tenta alcançar sua família, mas o dano em seu corpo é demais para superar os agressores. Eles percebem que alguém deve ter alertado as autoridades, pois as sirenes da polícia podem ser ouvidas à distância. O líder confirma que Joe não está mais vivo, então eles saem pouco antes da chegada da polícia. Quando a polícia chega ao local, ficam horrorizados ao encontrar a família massacrada. Algum tempo depois, Joe, aparentemente sem vida, recupera a consciência. Os primeiros pensamentos de Joe são memórias de sua família sem vida, e ele vomita devido à emoção avassaladora que o consome. Quando Joe acorda novamente, está em um hospital, e a enfermeira chama urgentemente um médico. Joe apenas murmura o nome da esposa e desmaia mais uma vez. Eventualmente, ele recupera a consciência, e um médico explica que, milagrosamente, ele voltou à vida depois que o legista já os havia declarado mortos. Joe não se importa com mais nada além de saber sobre sua esposa e filho. Infelizmente, ele é informado de que eles não conseguiram sobreviver. Nesse momento, duas pessoas vêm visitá-lo, Mike e Emma, agentes do FBI. Eles buscam ajuda para a investigação e fazem várias perguntas sobre quem poderia ter sido o invasor. Joe permanece em silêncio, mas Mike percebe que ele está ficando cada vez mais irritado. Decidindo que este não é o momento adequado para interrogá-lo, Mike deixa seu cartão com Joe. Ele compartilha com Emma que é apenas um palpite, mas acredita que Joe sabe quem são os agressores. Os agentes decidem revezar-se para observá-lo, e Emma é a primeira a vigiar Joe no telhado. Recentemente, Joe teve uma memória. Quando foi levado para se despedir de sua família, a enfermeira percebeu que ele não conseguia mais mover-se. A razão? Joe havia freado a cadeira de rodas. Joe tremeu de raiva, incapaz de se aproximar dela. Os corpos de sua falecida família no telhado inundaram sua mente, e Joe começou a rosnar de raiva. A ira atingiu o ponto de ebulição, e ele agarrou o pulso novamente. Puxando uma agulha de metal, Joe perfurou a própria pele, desencadeando algo estranho em seu corpo. Nesse momento, ele foi atacado por vários assassinos. Ainda cheio de raiva, Joe se tornou furioso e habilmente eliminou vários dos atacantes. Demonstrando força e precisão surpreendentes, ele assumiu o controle da luta. Mas isso não era tudo. Joe realizou algum tipo de jutsu, transformando seu corpo em uma fumaça preta. Esse movimento incrivelmente poderoso permitiu que ele eliminasse instantaneamente vários assassinos. Emma, sem entender o que estava acontecendo, foi nocauteada por Joe. Em vez de ajudá-la a descobrir, o enfurecido Joe continuou seu ataque implacável, despedaçando outros agressores. Mesmo em grande desvantagem numérica, ficou claro que os assassinos estavam presos no elevador com ele, e não o contrário. Joe está acima de todos os seus cadáveres enquanto avança para outro andar, instilando medo nos corações dos oponentes restantes. Mike, perplexo com a falta de resposta de Emma, depara-se com uma cena chocante, vários corpos espalhados. Joe surge nas proximidades e é confrontado pelo assassino. As memórias do líder invadem novamente a mente de Joe, e ele ataca com fúria. Este líder, claramente diferente dos outros, defende-se habilmente e até coloca uma engenhoca no pescoço de Joe. No entanto, Joe rapidamente se liberta, e a luta permanece equilibrada. Ele decide usar sua habilidade sombria mais uma vez, desferindo um ataque devastador. Continuando com uma série de golpes, Joe exige saber como o encontraram e como sabiam que era realmente ele. O líder, zombeteiro, afirma que Joe pode mudar sua aparência à vontade, mas nunca escapará de seu destino. Ignorando as palavras, Joe desmascara o líder e encerra sua vida. Em seguida, ele visita sua família, mal suportando olhar para os corpos. Ajoelhando-se, Joe faz um buraco na parede e retira uma caixa escondida, revelando vários itens, incluindo uma máscara. Joe encara uma imagem que mais uma vez inunda sua mente com memórias de sua família. Damos uma última olhada na casa onde eles viveram, pouco antes de Joe atear fogo a tudo. Ele observa enquanto sua antiga vida, outrora pacífica e repleta de amor, é consumida pelas chamas. Joe coloca a máscara, e o fogo devora todas as lembranças. No entanto, fica claro que Joe ainda está repleto de raiva, revivendo aquele momento horrível. Parte 2. Quando sua família morreu, desta vez sua esposa o chama pelo seu nome verdadeiro, Egan.
Sua família não está mais disfarçada, e o filho de Joe grita com ele nesse momento. Joe acorda de um pesadelo horrível, e vemos que ele amarrou o líder assassino. Joe está em péssimo estado e desmaia. Joe fica surpreso ao saber que alguém chegou, e este homem fica tão chocado quanto pensava na próxima vez que eles se viriam e estariam na vida após a morte. Este homem é médico, e ele se pergunta por que Joe não está usando seu disfarce. Joe revela que a organização de alguma forma encontrou uma maneira de ver através do sistema de mascaramento que eles estavam usando. O médico se pergunta se o corpo de Joe sempre leva uma surra, mas ele então percebe por quê, quando vê o braço de Joe. Joe usou a arte secreta da consciência de Stark, que explica o que ele fez quando se esfaqueou no telhado. O médico conta a Joe para nunca mais usá-lo, pois certamente acabará com sua vida na próxima vez que ele vir as costas de Joe. Embora ele lhe diga para esquecer da próxima vez, já que ele deveria ter morrido desde quando foi esfaqueado. Joe não tem ideia de por que conseguiu sobreviver, e o médico se pergunta se alguém lá fora o está mantendo vivo. Serão necessários 6 dias inteiros para Joe fazer uma recuperação completa. Durante sua recuperação, Joe só deseja ficar bom o suficiente para obter respostas do convidado que ele amarrou, o médico. Joe se pergunta o que planeja fazer depois disso, e sua resposta é simples: ele irá caçar todos os responsáveis pelo assassinato de sua família. O médico oferece algo para ajudar Joe a se recuperar, mas a dor é intensa, e ele desmaia. Após Joe se recuperar um pouco, ele confronta o líder assassino. Sem dizer uma única palavra, Joe vai direto ao ponto e enfia uma lâmina nele. Joe esfaqueia várias vezes, mas o homem lembra que os ninjas nunca quebram. Joe, já ciente disso, continua esfaqueando. Os dias passam, e Joe não para. O assassino eventualmente pergunta o que Joe está tentando provar. Ele implora para que Joe acabe com sua vida, mas Joe ignora. Vários dias se passam, e Joe continua causando dor ao homem. Um dia, Joe o encharca com gasolina. O assassino começa a falar de forma delirante e deseja que Joe tivesse visto a expressão no rosto de sua esposa durante o ataque. Joe não fica impressionado com o filho do assassino, mas a esposa de Joe era diferente. Seus olhos estavam cheios de raiva e ódio até o final. Esse psicopata vai ainda mais longe e diz a Joe que sua esposa chorava cada vez mais quando ele enfiava a espada nela. Joe, com calma, pede ao homem para ouvir com atenção. Ele explica que gravará os olhos de sua família em sua memória para sempre. Em seguida, descreve a incrível dor que fará o homem sentir. Joe diz que ele nunca terá o doce alívio da morte, em vez disso, sempre terá que tremer de medo do Onic Beyond. Joe incendeia o homem, e ele apenas observa enquanto o assassino grita em agonia. Em outro lugar, Mike é retirado da investigação sobre Joe Logan. É uma ordem superior, pois estão chateados com o que aconteceu no hospital. Não havia câmeras no telhado, e eles não sabem a quem pertence o sangue. Mike aponta que Emma viu tudo, mas seu chefe sugere que ele pergunte novamente, já que ela parece ter mudado sua história. Mike está furioso com Emma por simplesmente desistir, mas ela ri, pois é óbvio que os superiores estão tentando encobrir algo obscuro. Ela sabe que o melhor curso de ação é apenas agir obedientemente em segredo. Embora esteja investigando Logan e sua família, ela descobriu que todos eles estavam usando aliases e que nenhum deles realmente existe. Joe examina o dispositivo que cria seu disfarce e pensa em como lhe disseram que isso protegeria a todos. Ele então parte em sua motocicleta para começar sua busca, mas descobre que o primeiro lugar que verifica está vazio. Joe viajou longas distâncias para verificar outros lugares, mas tudo o que encontrou foi decepção. O último lugar que ele verificou também estava vazio, e sua frustração começou a aumentar. Naquela noite, alguns policiais corruptos entraram em um bar e ficaram chateados quando o barman não lhes deu dinheiro suficiente. Joe estava sentado ali, e um policial achou que seria uma boa ideia perguntar a ele se ele precisava de mais alguma coisa. Quando Joe ignorou o policial, este pediu sua licença. Novamente ignorado, o policial tentou agarrá-lo, mas Joe rapidamente o nocauteou. Calmamente, Joe saiu, mas o outro policial tentou atacá-lo por trás. Joe nem tocou no homem quando deu um soco, mas a força absoluta do golpe fez o policial voar para fora. Joe olhou para o carro da polícia e se lembrou do cartão de visita que Mike lhe deu no dia anterior. Mike pensou que Emma estava apenas brincando, mas ela ressaltou que estava investigando um crime há muitos anos. Negócios criminosos estavam sendo feitos em realidade virtual agora, e ela precisava fazer esse trabalho para que tivessem tempo de investigar Joe.
Emma explicou que os avanços em VR haviam explodido recentemente, graças à empresa AA. Nesse momento, Mike ficou chocado ao receber uma ligação de Joe. Gentilmente, ele tirou Emma da realidade virtual e sinalizou para ela verificar a ligação. Mike tentou fazer Joe revelar sua verdadeira identidade, mas Joe tinha suas próprias perguntas. Ele queria conversar. Mike apontou que já estavam conversando, mas isso só fez Joe quebrar seu telefone. Joe ligou de volta para Mike, dando-lhe mais uma chance, mas o advertiu para parar de brincar. Joe permite que Mike decida onde eles devem se encontrar, e Mike escolhe um restaurante. A ligação termina, mas Emma fica desapontada porque não conseguiu rastrear Joe enquanto ele se dirigia para o restaurante. Joe observa que os anúncios da tecnologia AA estão por toda parte. Esses anúncios afirmam que a tecnologia AA protege a todos e é tão importante que as pessoas precisam tê-la em todos os aspectos de suas vidas. Joe chega perto do restaurante e observa quando Mike também chega. Mike instrui o proprietário a sair, e o relutante proprietário concorda. No entanto, ele pede a Mike que oriente qualquer entregador que apareça na mesa perto da porta, pois é onde estarão os pedidos de comida. Finalmente, Joe chega, mas Mike quer ver seu rosto para poder confirmar que é realmente ele. Joe mostra a Mike o cartão de visita que ele lhe deu, mas isso não é suficiente para Mike. Joe decide apenas ir embora, mas Mike concorda em falar com ele. Joe só quer saber quem é o responsável pelos assassinatos em série que ocorreram recentemente. Ele concorda em responder a quaisquer perguntas que Mike tem em troca. Mike fica feliz em ouvir isso, mas o policial maluco saca sua arma. Ele revela que não é do tipo que faz acordos com suspeitos e ordena a Joe que se ajoelhe. Nesse momento, um entregador chega e pega um dos pedidos. Mike se pergunta por que Joe não aproveitou aquele momento para fugir, mas Joe ainda quer conversar. Então, outro entregador pega outro pedido. Mike diz a Joe para não tentar qualquer coisa enquanto ele caminha cautelosamente ao redor da mesa e declara que Joe está preso. Joe não se move uma polegada, mas Mike fica irritado quando um terceiro entregador entra no restaurante. Mike fica confuso quando percebe que não há mais pedidos que precisam ser retirados, e esse entregador parte para um ataque em que Joe rapidamente entra em ação para parar o ataque. No entanto, seu rosto está exposto, e Mike se pergunta quem ele é. Joe se vê em uma briga, mas fica claro que o agressor não é um entregador. Mike tenta prender os dois, mas deve abrir fogo quando a entrega falsa cara vai atacá-lo. Joe tem que salvá-lo de ser morto, e a luta se intensifica quando o agressor revela que ele tem outro par de braços. Joe é empurrado para trás, mas ele usa sua técnica de sombras para trazer 4 braços e 2 líderes. A intensa batalha continua, mas Joe simplesmente tem mais braços do que esse cara agora, e ele o segura. Joe empurra o agressor de volta e se prepara para encerrar a luta, mas ele percebe que o conjunto extra de braços do cara era, na verdade, uma pessoa completamente diferente que estava escondida em sua bolsa. Esse segundo cara o ataca por trás, e Joe faz o possível para lutar contra esses 2 oponentes mortais. Mais uma vez, Joe salva Mike e joga um pouco de álcool nos assassinos. Joe acerta suas espadas no incêndio e na luta perigosa. Eventualmente, ele bebe um pouco do álcool e o usa para atirar uma bola de fogo em seus adversários. Aproveitando a oportunidade, ele lança todas as suas lâminas contra eles, prendendo um cara e destruindo completamente o outro. A luta insana chega ao fim. O microfone atordoado implora para que Joe diga quem ele é. Joe apenas responde com as palavras ubicando o pato. No entanto, Mike fica chateado porque essa é apenas uma das opções do cardápio do restaurante. Mike quer saber onde está o cara do hospital. Joe usa um dispositivo para mostrar seu disfarce e revela que ele é um ninja. Os entregadores falsos também eram ninjas, assim como os caras do hospital. Naquele momento, ambos têm que se proteger enquanto um grupo atira neles de fora. As coisas pioram quando eles olham para fora e um dos atacantes dispara um foguete contra eles. O lugar inteiro explode, e os atacantes levam Joe. Joe não está em lugar nenhum, mas vemos que ele está lá em cima, observando. Mike olha para seu peito e percebe que a lâmina do ninja cortou sua armadura. Surpreendentemente, a lâmina não tem nenhum único arranhão, mesmo depois de toda a luta com Joe. Mike se pergunta quem poderia ter feito uma arma tão maluca. Nesse momento, um anúncio de AA aparece atrás dele. Os 2 caras olham para o anúncio enquanto ele explica por que todo mundo precisa da tecnologia AA em suas vidas. Em outro lugar, um homem chamado Z informa a seu mestre que o alvo infelizmente ainda está vivo.
O mestre fica chateado com isso e diz que tem o nome de outro lugar. Enquanto isso, um político foge porque sua casa acaba de ser atacada. Ele implora a Deus para parar os demônios. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. Parte 3. As coisas se tornam assustadoras quando ele começa a ouvir algo. De repente, mãos terríveis surgem do nada e põem fim às vidas das pessoas ao redor. O homem responsável observa de perto e parece estranhamente satisfeito com o caos. Ele tem uma foto no celular, e Joe está nela. Depois disso, esse homem é visitado pelo mestre Yamagi. Ele reclama que o último trabalho foi extremamente chato e declara que seu talento deveria ser reservado para missões mais emocionantes. Yamagi o lembra de que ele é apenas uma espada, uma arma sem vontade própria. Em seguida, Yamagi afirma que exilados como Ega não são mais considerados ninjas, eles são tratados como inimigos desde o momento em que partem e devem ser eliminados imediatamente, pois não podem permitir que ninguém descubra suas artes secretas. Ega é um dos ninjas de elite durante toda a história do Japão. Ele dominou inúmeras técnicas de luta e é completamente implacável quando se trata de eliminar seus alvos. Embora já o tenham matado uma vez, acreditam que ele sobreviveu porque usou sua arte secreta. Yamagi quer eliminá-lo para sempre desta vez, pois deseja descobrir a técnica de Ega. Yamagi já encomendou os preparativos para isso, mas o outro homem está mais preocupado com aquele conhecido como ceifador. Em outro lugar, um homem de vermelho é designado para garantir que alguém chamado ZY tenha esquecido tudo o que lhe ensinou sobre luta. Com orgulho, o que ele faz agora é apenas violência. O homem se pergunta quantos de seus ex-companheiros ele matou. Agora, Z está eliminando os exilados da organização corrupta. No entanto, esse cara traz à tona como eles não conseguiram matar Egan. Egan provou que aqueles que têm fé nos velhos tempos não cairão nas mãos de pessoas como Zai. O Homem de Vermelho tem certeza de que, uma vez que os outros exilados descubram isso, eles se posicionarão contra a organização, assim como ele. O Homem de Vermelho foi quem ensinou Z a manejar uma lâmina, mas agora ele deve acabar com o que começou. Ele desencadeia um ataque insanamente poderoso e diz a ZY que é impossível se defender contra uma lâmina de vento. Este é o seu arco secreto chamado a Andorinha Voadora. Z ainda está vivo, mas o homem tem certeza de que não será o caso por muito mais tempo. Ele planeja usar o ataque novamente, mas percebe que a espada Z está faltando. Uma olhada em seu peito revela que Z de alguma forma conseguiu esfaqueá-lo, e ele é derrotado. Ele está preparado para ir para as profundezas do inferno, onde esperará por seu olho de volta com os outros caras. Yamagi revela que proibiu o Reaper de se envolver com Ega na delegacia. Mike é informado de que o ataque no restaurante foi apenas da máfia. Mike fica furioso com o quão óbvio é o encobrimento e é chamado por seu chefe. Mike é lembrado de que se aposentará em breve, então é recomendado que ele não estrague tudo enfiando o nariz onde não pertence. Seu chefe quer que ele fique em casa até o dia da aposentadoria, e ele vai embora com alguns papéis. Enquanto isso, Joe está em um esconderijo e inicia um incêndio. Ele já está novamente assombrado pelas memórias de sua família, então ele deve reservar um momento para se acalmar. Mike chega para encontrá-lo exatamente como planejado. No entanto, ele ressalta que o dono do restaurante foi incriminado e quer fazer algo a respeito mais tarde. Por enquanto, eles vão gostar de bicadas lá dentro. Repassam o que sabem até agora. As lâminas usadas no ataque foram feitas de uma liga especial, e a patente dessa liga é detida por AA. Há claramente uma conexão entre eles e o ninja, mas Mike ainda precisa pesquisar mais para descobrir mais sobre ASA. ASA é uma empresa muito perigosa, pois tem o FBI no bolso de trás. Joe não se importa menos com o quão perigoso eles são, mataram sua família. Ele declara que agora irá caçar cada um deles e fazê-los pagar. Mike lembra que terá que prendê-lo se fizer isso, mas decide que há muitos outros sacos de sujeira que ele precisa algemar primeiro. Mike ainda não está pronto para se aposentar, então queima os papéis e faz uma trégua com Joe. Joe serve uma bebida para ele e explica que é assim que as alianças são formadas. No entanto, isso não é álcool, já que Joe apenas prefere beber bebidas energéticas. Mike conhece alguém que sabe algumas coisas sobre ASA, então eles vão se encontrar com Emma. Mike provoca Emma por causa de seu carro velho, mas ela é rápida em apontar que o carro dele é ainda pior que o de Joe.
Emma prova ser uma entusiasta séria de carros, pois sabe tudo sobre seu Fusca. No entanto, ela fica chocada ao saber que ele é um ninja. Mike explica que pode confiar nela, mas deve acalmá-la quando ela começar a falar demais. Emma espreme-se em seu carro minúsculo e mostra toda a tecnologia que ela instalou nele. É praticamente um computador gigante em movimento, que ela construiu sozinha. Sua pesquisa revelou que a AA é uma empresa multinacional envolvida no desenvolvimento de armas militares. Mas isso não é tudo, eles também contribuem para o entretenimento, energia limpa e beleza. Quase toda a tecnologia existente parece estar sob sua influência, pois seus produtos constantemente substituem vários softwares e hardwares todos os dias. Todos os países usam sua tecnologia até certo ponto. No entanto, esse rápido crescimento fez com que muitos rumores obscuros se espalhassem sobre eles. Várias pessoas que eram inconvenientes para a empresa, como figuras-chave, organizações rivais e jornalistas que os investigavam, morreram de maneiras misteriosas. A mais recente vítima foi um político careca que morreu em um acidente de carro. Ele se recusou a permitir que empresas estrangeiras operassem em seu país. No entanto, o indivíduo que o substituiu está fazendo exatamente o oposto, atraindo ativamente empresas estrangeiras. Uma delas é a ASA. Essas mortes parecem ser muito convenientes para a AA, o que leva Emma a suspeitar que eles estão por trás de tudo. Quando um cientista mostra ao chefe de Emma um reator notável que tem um desempenho ainda melhor do que da última vez que foi testado, fica claro que agora é capaz de produzir 2,2 milhões de kW de energia por segundo. O chefe proclama que esta tecnologia mudará o mundo e declara que a ASA deve se tornar a única empresa. Sua tecnologia melhorará a vida de todos, e a ASA será o novo padrão para o mundo inteiro. Depois, ele é recebido por Yamaji. Yamaji mostra a ele uma foto do ataque ao restaurante, e o homem confirma que aqueles eram seus homens. Ele explica que estava apenas fazendo um teste para uma nova arma e achou que um ninja seria a cobaia perfeita, pois eles têm habilidades sobre-humanas. Temendo a raiva de Yamaji, ele aponta que tinha como alvo um ex-ninja, não aquele que pertencia à organização. Ele tenta lembrar a Yamaji que eles são parceiros, mas Yamaji apenas diz a ele para nunca fazer isso novamente. Emma mostra aos rapazes o centro da enorme empresa conhecida como ASA City, uma cidade experimental inteiramente pela organização. Nesse momento, Joe evita que Mike enfie uma lâmina no crânio enquanto são atacados. Emma tenta tirá-los de lá, mas uma espada continua perfurando o microfone do carro. O atacante está no telhado, e Joe faz algumas manobras ninja para sentir onde ele está. Ele envia sua própria espada pelo telhado, mas Tron bate diretamente nela. Joe descobre que os outros dois estão inconscientes e vê o atacante do lado de fora. O ninja maluco lança uma tonelada de lâminas nele, então Joe sai para lutar contra esse cara. O atacante está usando uma espécie de máscara estranha enquanto eles sobem em um prédio. Esse cara consegue empurrar Joe um pouco para trás e mostra que tem um monte de braços mecânicos com câmeras nas pontas. Essas coisas detectam Joe como um inimigo, e Joe se vê em uma situação difícil ao se machucar. Joe usa sua habilidade de sombra novamente para invocar mais armas próprias. O inimigo o segura, mas Joe consegue tirar vantagem. Ele corta alguns dos mísseis desse cara, mas o inimigo tem ainda mais poder de fogo escondido em seu rosto. O insanamente habilidoso Joe consegue desviar dos mísseis no ar e acaba destruindo totalmente o céu. Uma espada em sua cabeça não é suficiente para Joe, então ele pega a câmera do cara e o atira do telhado. Joe sabe que alguém está observando e sinaliza para eles que a próxima ambulância virá buscar Mike e Emma. Eles recebem um telefonema, e Joe hesita em atender. Mas assim que atende, a voz do outro lado explica que está feliz por eles finalmente poderem conversar. No entanto, The Voice o chama pelo seu nome verdadeiro, e Joe fica chocado com essa pessoa. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!